Fala galera, beleza? Rapé e resenha, começando aqui mais um vídeo, tá? E esse é o segundo vídeo do canal, vou falar sobre esse rapé. Esse aqui é o fundador número 10 da Império do Brasil. Esse rapé aqui, pessoal, eu tenho uma relação de amor e ódio, eu já vou contar pra vocês aqui nesse vídeo o porquê, tá? Hoje ele é o meu rapé preferido, certo? Hoje é o meu rapé preferido, mas no começo eu não me conectei tanto com ele. Vou explicar pra vocês. Então antes de começar aqui no tema, né, como de clichê, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário, para que a gente faça esse canal cada vez mais crescer aqui, na plataforma, tá bem pequenininho ainda, né, mas quem sabe aí ele acaba crescendo aqui. Vamos lá, pessoal, ó, quando eu comecei a usar rapé, o intuito de usar o rapé foi parar de fumar, tá, então eu comprei aqueles da Tupi, né, Burana, mentolado, cravo, canela, comprei ali e gostei, tá, gostei e percebi que a sensação era bem diferente de outras formas que eu tentei para fumar e tal, né? E aí eu, pesquisando na internet, vi que tinha uma empresa aqui no Brasil, que se chama Império do Brasil, e tem um rapé mais sofisticado, digamos assim, né? Mais bem trabalhado. E aí eu comprei, mas eu estava já usando os outros rapé e tal, já fazia umas semanas já. E aí eu comprei 4 rapé. Fiz uma compra de 4 rapé, que foi o Fundador, o Reis, o Imperador Reservado e o Duque. Comprei esses 4 rapés. Aí eu fui, né, provar os rapés como um amador, certo? Eu não sou nenhum especialista em rapé, apenas falo das minhas experiências, tá? Então esse vídeo aqui, como vários vídeos do canal, são vídeos sobre experiências, tá certo? Então cada um que está assistindo esse vídeo aqui é adulto o suficiente para saber que tem coisas, né, que eu posso achar e você pode não achar, tá certo? E tá tudo bem, né? Então, eu comprei os rapés, né? E o rapé que eu de cara me conectei foi esse aqui. Esse rapé aqui, pra mim, tá, pessoal? Eu sei que para outras pessoas podem sentir sensações diferentes, porque o rapé, ele é muito, assim, é como se o rapé tivesse vida, né? Você usa o rapé, você fecha os olhos e ali você sente aromas que talvez outras pessoas acabem não sentindo, tá? Então, assim, o rapé é uma parada assim meio que esquisita em relação a isso, né? Então, eu senti, cara, um cheiro como se fosse de uma adega de queijo aqui, certo? Onde eu já fui um dia e senti basicamente o cheiro que eu senti aqui. E aí, eu gostei por conta disso, tá? Tem um teor de nicotina que, na minha visão, é de médio para alto, né? Ou talvez alto para muitas pessoas. E me satisfazia muito, me satisfaz até hoje, né? Em relação à nicotina, aquele boom de nicotina que às vezes quem, né, infelizmente é viciado em nicotina, precisa em alguns momentos, né? Então, cara, o que eu fiz? Eu comecei a usar isso aqui, cheirei os outros, né? Não gostei nem do Reis e nem do Fundador. Não gostei, tá? Por que eu não gostei? Porque como eu usava muito aquele Tupi de Imburana, quando eu fui usar esse outro, eu tive uma experiência meio que de 0 a 100 muito rápida, tá? A complexibilidade, né, do Reis, do Fundador, assim, para uma pessoa que está iniciando, talvez ele ache um pouco estranho, tá? E aí, beleza, usando esse aqui. Aí, eu vendo vídeo, pesquisando, vendo pessoas falando muito bem, né, desse rapé aqui, do Fundador, eu disse mesmo, eu vou dar uma chance para esse rapé. Só que eu tinha dado o que eu tinha comprado, o Reis, eu dei de presente para um amigo. Eu tinha provado, ele também não tinha gostado não, igual esse daqui. Eu acredito que se eu comprar agora o Reis, talvez eu possa até gostar mais do que esse aqui, tá? Porque ele é bem mais úmido, ele é bem mais apurado, tá? Então pode ser que eu goste mais do Reis, né, do que esse aqui. Eu provando o Reis agora, talvez eu tenha uma sensação diferente da que eu tive quando eu usei pela primeira vez. Então eu fiquei meio que, não gostei não, vou deixar esses aí e tal. Alguém, quando eu estiver trocando uma ideia, quiser tal, vou dar e vou só comprar esses rapé que são assim, menos complexos. Apesar que esse aqui é bastante complexo, tá? O Tuque também, né? Mas assim, de início você vai usar e vai, beleza, recebi a minha nicotina aqui, tá bom, era isso que eu procurava, né? Na verdade, no início. Até entender que o rapé ele vai muito além, é o rapé clássico europeu, ele vai muito além de um simples boom de nicotina, né? Tem vários aromas, tem toda uma cultura por trás e tudo mais.
E aí, cara, eu fui usar novamente o fundador, tá? E aí quando eu fui usar esse fundador, na primeira vez eu não vi esse nome amadeirado aqui não. Vê como é que o cérebro ele consegue unir uma coisa com outra. Meu pai é marceneiro. Eu trabalhei com meu pai por muito tempo, quando eu era mais jovem, né? E eu, assim, entrei em várias madeireiras e eu sentia exatamente o cheiro, tá? Que esse rapé tem. Um cheiro de madeira, tá? Eu não lembro bem de qual madeira é, mas um cheiro daquele lugar que tem, né? Então, cara, no momento que eu vi esse nome madeirado, eu falei, meu irmão, isso aqui tem cheiro de madeira, porque até então, quando eu cheirei, não tinha de madeira nenhuma aí. Aí é quando você começa a trabalhar o seu olfato, tá? Quando você começa a entender um pouco da complexibilidade de um rapé complexo. E aí, o que eu fiz, né? Peguei o rapézinho e fui novamente cheirar o rapé, né? Quando eu coloquei o rapé, eu segurei um pouco o nariz. No momento que eu seguro um pouco o nariz, eu consigo lembrar do cheiro amadeirado exatamente da época que eu trabalhava ali com marcenaria também, tá? Então, cara, foi a primeira vez que eu de fato senti algo que algumas outras pessoas falavam, né? Porque eu já usei outros rapés aqui que eu senti um cheiro totalmente diferente do que o pessoal fala aí. Aí o que eu fiz? Eu fiz, meu irmão, caramba, top. Aí depois de um tempo, tá? Depois de um tempo, não foi nas primeiras vezes, eu sempre sentindo aquele cheirinho de como se eu estivesse numa serralharia, numa serraria, né, na verdade. Serralharia de ferro, né? Uma serraria de madeira, uma marcenaria ali. Aí, depois de um tempo, depois de uns dias, captando essa mensagem aí, eu comecei a sentir nesse mesmo rapé um cheiro de canela, de cravo. Só que esse cheiro ele vem em um segundo plano, tá? Logo quando eu coloco o rapé, eu sinto aquele cheiro amadeirado de fato, tá? Depois esse cheiro amadeirado, ele vai meio que ficando um cheiro meio de cravo, canela, tá? Lembra muito aqueles confeitos, aquelas balinhas que tinha antigamente. Não sei se tem hoje ainda, né? Mas quando eu era criança, eu tinha uma balinha minha cravo e canela. Pronto, é mais ou menos a sensação que eu tenho, como se estivesse chupando uma bala de cravo ali com canela, tá? Então, eu consegui sentir pela primeira vez uma nota de um rapé. Primeiramente que eu senti essa sensação, eu achei interessante, tá? E aí eu voltei para o Imperador Reservado, tá? Só que agora com uma outra visão e começando a sentir essas notas, tá? São notas que são mais fortes, outras notas que são mais suaves, mas você consegue perceber isso. Então você vai entendendo que o rapé, ele não é simplesmente, vou usar para mandar nicotina para o couro, né, para a cuca, o cérebro. Não. Também é uma forma de você, digamos assim, refletir um pouco, tá? É um momento de reflexão. Não que você vai ficar feito um tonto, um maluco, tipo, usando rapé e que cheiro isso aqui tem. Não vai ficar aloprado nisso, não, tá? Mas é algo que você começa a usar e você começa a sentir um prazer, tá? Que é diferente do cigarro, né? Cigarro a gente fuma porque a gente quer tragar o cigarro, mas a gente não sente... O cigarro ele não tem cheiro bom, tá? Não venha me dizer aqui, você fumante, que o cigarro ele tem um aroma. Não tem. É um cheiro que só quem fuma é que suporta, tá? Você nem sente. É igual o perfume, né? Perfume você coloca, sente naquele momento ali, depois você esquece que botou perfume. Só quem sente é outras pessoas. Então, a mesma coisa é o cigarro. Ele vai incomodar as outras pessoas e você, por estar tão, né, já conectado ali, entranhado com o cigarro, você nem percebe que aquilo ali é fedorento pra cacete, né? Mas depois de um tempo você vai sentindo, tá?
essa diferença, né? Você vai parando de fumar, você vai sentindo como é interessante um ambiente limpo, perfumado. Então, assim, é uma coisa, é uma experiência que você volta a ter, né, novamente, em um lugar. Tô trabalhando aqui, aí, pô, vou acender um cigarro aqui, vai ficar aquela catinga de cigarro que, se alguém for entrar aqui, nem consegue, né? E o rapé não tem essa proposta, digamos assim, para ser bem sincero. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? E dizer para você que esse cara aqui é muito bom, na minha opinião. Hoje é o rapé que eu mais uso durante o dia, tá? É o rapé. Tem gente que gosta de um rapé mais simples, né? Para usar a nicotina durante o dia. E em ocasiões especiais, utilizar um rapé mais complexo. Eu não penso dessa forma, tá? Eu gosto de usar o rapé que eu acho agradável, que eu curto, que eu acho legal, tá? Tem alguns rapés aqui que eu acabo nem usando. Ou usando, assim, raramente, uma vez perdida, só para lembrar da sensação e coisas do tipo. Mas eu acabo nem usando, né? Então é isso, beleza, pessoal? Para falar a verdade, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu disse para vocês que ia fazer um vídeo só dele, né? Então tá aí meu relato em relação ao fundador, número 10, da Império do Brasil, tá? Então, um ótimo rapé. Não recebi dinheiro nenhum, não recebi produto nenhum para estar falando bem. Estou falando apenas da minha experiência. Também, se eu pegar um aqui, tem alguns que eu tenho algumas críticas, posso até fazer algumas críticas também, mas uma crítica construtiva, tá? Nada para denegrir empresa nenhuma, né? Tem outros rapés aqui também que eu vou fazer vídeos também de outras empresas. Não estou aqui para denegrir nada, tô apenas para falar das minhas experiências, como eu já falei para vocês, né? Então tá aí mais um vídeo para vocês. Rapé fundador número 10, Império do Brasil, na minha opinião o melhor rapé no momento, tá? Pode ser que lá na frente eu acho que outro seja melhor, né? Como eu falei para vocês, o Reis eu dei de presente, né? Mas em outra oportunidade eu vou comprá-lo novamente para fazer uma experiência como eu hoje, né? Como eu sinto hoje o uso do rapé, totalmente diferente, né? A experiência que eu tinha e a experiência que eu tenho agora, né? Não é de muito tempo, mas já dá para sentir coisas diferentes ao usar cada tipo de rapé, tá certo? Então é isso, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!